E aí vamos continuar o livro de Lucas, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. No capítulo 26, capítulo 1, versículo 26, diz assim: No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado para parte de Deus para uma cidade de Galileia chamada Nazaré. E uma virgem despojada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria, que é a prestação do anjo para falar do nascimento, que ela ia engravidar, do nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegrai-te, muito favorecida ao Senhor é contigo. Deus era com ela, né? E ela, porém, ouviu esta palavra, perguntou-se muito aí, posse e pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E aí, no versículo 31 diz assim: E eis que conceberá e dará à luz a um filho, e quem chamará pelo nome de Jesus. O anjo falando para ela na casa dela, no quarto dela. E no capítulo 32 diz assim, no versículo 32 diz assim: E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus é o Senhor que dará o trono de Davi, de seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Ela já estava falando que Jesus ia ter um reinado e não terá fim. E respondeu-lhe o anjo. Então disse Maria, no capítulo 34. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Aí o anjo vai falar para ela. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo e te envolverá com a sua sombra. Para si também entre santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí o anjo vai estar continuando a falar para ela. Aí o anjo diz a ela, no versículo 36, está dizendo assim: E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo-lhe já o sexto mês, para aquela que dizem ser estéria. Para Deus nada é impossível, tudo dá certo. E Deus e do nosso Senhor Jesus sabe já sabe se ia nascer da Virgem, né? No versículo 37, no versículo 37 do capítulo 1, fala assim:
porque para Deus não haverá impossível em todos as tuas promessas. E no versículo 38 diz assim: então disse Maria, aqui está a sua serva do Senhor, que se cumprirá em mim conforme tua palavra. E o anjo se ausentou-se dela. Você vê quantos versículos falou, uns 6 ou 7 versículos com ela, né? E no versículo 39 diz aqui: naquele dia dispôs-se Maria, foi apressadamente à região da montanhosa, é uma cidade de Judá. Ela foi para lá para ver a prima, né? E no capítulo 40, no versículo 40 diz assim: entrou-se na casa de Zacarias e saudou-se Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, e a criança lhe restremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E no versículo 42, do capítulo 2, 1, fala assim: exclamou-se em alta voz: bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ela já percebeu, já soube que a mãe do Senhor estava lá, né? Onde aprovei que venha visitar a mãe do meu Senhor, no capítulo 43. No capítulo 44, ela diz assim: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria em mim. Isabel falando para Maria, né? E no capítulo 45, né, diz assim: bem-aventurada que criou, porque serão cumpridos as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor, de Deus, né? E aí, no capítulo 46 diz assim: então disse Maria, a minha alma agradece o Senhor. E no 47 diz assim: o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. E no 48 diz assim: porque extemplou em humildade a sua serva, mas desde agora todas as gerações me considerar bem-aventuradas. Ela falando, né? E o capítulo 49 diz assim: porque é o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E no capítulo 50 diz assim: e sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. E 51 diz assim: e agiu em seus braços valorosamente dispensou que o coração alimenta pensamentos soberbos. E no capítulo 51 diz assim: derrubou-me seu trono, os poderosos, exaltou-se a humildade. Então Maria está falando já que ela ia acontecer. E no capítulo 53 diz assim: encheu de bens os famintos e despertou vasos dos voziais dos ricos. A graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, está falando aqui: Jesus Cristo te ama, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amém.